Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área em mais um vídeo da GK Concursos e hoje vim trazer aqui um aulão sobre o tema mais pedido aí pela galera de Embu das Artes. Código Penal na sua parte geral. Galera, o Código Penal na parte geral, ele vem do seu artigo 1 até o seu artigo 120. A partir daí, a partir do 121 ali, vem a parte especial, que é a parte dos crimes, legal? Lógico que eu não vou passar aqui por todos os artigos, tá? Vou fazer aqui um geralzão para você. Qual que é o intuito dessa aula? Simplesmente você acertar qualquer questão que caia na sua prova sobre a parte geral do Código Penal, tá? Meu único propósito é fazer simplesmente você acertar as suas questões. Como que eu acredito que você consiga fazer isso? Como eu acredito aí que seja uma forma boa de você estar fazendo aí os seus estudos? Vamos lá. Primeiro, tá? Assistir uma aula, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Gravar uma aula aqui. Depois, ler a lei seca. Gente, não tenho o que fazer. Ah, mas é chato ler a lei seca, Kaique. É chato? Sim, é muito chato. Mas é imprescindível que você leia a lei seca, tá? Não tem o que fazer, não tem saída. Você, dominando a lei seca, você vai acertar toda e qualquer questão e eu vou te provar isso nesse vídeo. No final desse vídeo, eu trouxe questões da lei seca e trouxe questões de historinhas também, tá? Aqui em São Paulo é muito famoso a banca FGV, é uma banca que traz suas questões mais de historinhas, tá? E eu vou mostrar para vocês que dominando a lei seca, você sim consegue responder até essas questões de historinhas. Lembrando, isso é uma aula para você que vai fazer aí provas de nível médio, tá? A lei seca vai contar muito aí para você que vai fazer provas de nível médio. Ah, vou fazer uma prova de nível superior aqui. Aí você já está em outro nível, tá? Aqui é muito aqui para o pessoal que faz aí principalmente as provas de guarda municipal, tá? Falei de Embu por quê? Porque caiu a parte geral do Código Penal em Embu. Isso não quer dizer que vale só para quem vai prestar a prova de Embu das Artes. Esse vídeo vale para qualquer pessoa que estiver fazendo uma prova e tiver aí a parte geral do Código Penal. Bacana? Então vamos lá. Para você acertar toda e qualquer questão, o que você precisa fazer? Assistir uma aula, bacana, faremos isso aqui agora, tá? Ler a lei seca. Pô, Kaique, mas ler a lei seca é chato. É, mas é necessário. E após isso, fazer questão para massificar o conteúdo na sua cabeça. Muita gente pergunta, pô, quantas questões aí eu deveria fazer para poder fixar o conteúdo na minha cabeça? Gente, o ideal, real mesmo, o ideal é que você faça pelo menos umas 100 questões aí sobre o conteúdo. Era o que eu fazia na época que eu estudava. Eu pegava ali bateria de questões ali e fazia sobre o conteúdo que eu estudava, pelo menos umas 100 questões. É muita coisa? É muita coisa, gente, mas lembrando, você está estudando ali, é um período de sacrifício ali, então realmente é o que eu acho ideal. Eu trouxe aqui, se eu não me engano, umas 8, 9 questões no final dessa aula, mas vai ser uma aula um pouquinho mais longa, tá? Porque a parte geral do Código Penal é uma parte meio grande. Recomendação para vocês. Eu também não gostava de ler a lei seca. O que eu fazia? Tem uma página aqui no YouTube, tá? Não estou recebendo nada para falar sobre ela, tá? É uma recomendação aqui, realmente uma ajuda para vocês. Era a página que eu utilizava na época que eu fazia meus estudos. Excelente página, tá? Vou colocar até aqui na tela para vocês, que eu até separei para colocar para vocês, tá? Chama-se Revisão Animada, ó. Até aqui coloquei aqui para vocês, ó, Revisão Animada. Tá vendo? Até coloquei aqui, ó, Código Penal e Revisão Animada. Essa aqui é a página e esse aqui são os vídeos, tá? Aqui, ó, parte geral completa, ele vai trazer aqui do artigo Salve, salve, amante da lei penal. O nosso querido amigo Manfra, tá? Quem já viu esses vídeos aí, muito bom. O que essa página faz? Ela simplesmente pega aqui os artigos, né? Nesse caso aí do Código Penal, também tem ali do ECA, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Maria da Penha, tal. Tem várias leis ali que ele faz. E ele simplesmente lê isso para você. Mas, tipo assim, pô, é uma leitura muito boa. O cara é fera, tá ligado? Sensacional, sensacional. O que eu fazia?
eu estava indo trabalhar no carro, eu colocava para ouvir o áudio da Lei Seca. Eu ia lavar uma louça, eu colocava o áudio da Lei Seca para ouvir. Eu ouvi tanto, mas tanto isso, que uma hora realmente entra na sua cabeça. Então, muitas vezes, eu não lia a lei em si. E o que eu fazia? Eu pegava, eu colocava a lei para eu ouvir enquanto estava fazendo alguma coisa e depois ia fazer questões. Colocava a lei para ouvir e fazia questões. Gente, eu tive ótimos resultados fazendo isso. Eu, pessoalmente, nunca errei uma questão de Código Penal em provas minhas de nível médio. Eu já errei questão de ECA, já errei questão de CTB, um monte, detesto CTB, já errei muita questão de CTB, já errei questão de Estatuto da Pessoa Idosa. Agora, questão de Código Penal é uma matéria que eu pessoalmente gosto e é uma matéria que eu ouvi muito, tá? A voz do Manfra tá na minha cabeça aqui ainda, de tanto que eu ouvi e li essa questão do Código Penal. Então, são questões que, graças a Deus, eu acabei nunca errando aí, porque são questões que eu fiz. Primeiro, eu vi muito a parte da Lei Seca e fiz muitas questões mesmo. Bacana? Então, fica aqui a minha recomendação aí para vocês aí da revisão animada, tá? Então, caso você aí não tenha, às vezes, muito tempo aí para ler a Lei Seca, mas aí quando você, ao invés de você tá indo para o trabalho, ao invés de você pôr uma música, você põe aí o Manfra aí para falar no seu ouvido, que com certeza aí você consegue otimizar o seu tempo, tá? Concurseiro realmente não tem muito tempo às vezes, e nessa você consegue otimizar o seu tempo. Bacana? Então essa é a forma que eu acho aí mais útil de você estar estudando. Vou começar aqui agora passar os artigos do Código Penal. Eu vou passando os artigos, em alguns artigos eu vou fazendo algumas explicações para ficar melhor a sua compreensão aí, e ao final da aula responderemos questões. O que eu recomendo para vocês, tá? É uma aula um pouco mais grande, caso você consiga colocar o vídeo aí na velocidade 1.5, que você consiga entender o que eu esteja falando aí, mas aí você consegue otimizar um pouquinho mais o seu tempo. Legal? Vou colocar aqui na tela para a gente poder estar começando aí a nossa parte geral do famoso Código Penal. Penalzão está na tela. Então, bora lá, gente. Vamos começar aqui a aula, que foi a aula mais pedida aí pelo pessoal de Embu das Artes. Bacana? Começando aqui pelo começo, obviamente, tá? Que fala da anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? Para existir um crime, tem que ter uma lei anterior que o defina, tá? Nosso Código Penal aqui no seu artigo 121 vai trazer o crime de homicídio, que é matar alguém. Mas, se não tivesse uma lei, que no caso aqui é o Código Penal, que falasse que fosse crime matar alguém, isso não seria crime, porque não existe crime sem lei anterior que o defina. Legal? Não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, tá? Até estava conversando com a minha esposa aqui hoje e comentamos sobre um crime que existia no Código Penal e não existe mais, que é o crime de adultério. Antes, aqui no Código Penal, existia o crime de adultério. O que acontece? Joãozinho foi preso lá em 1980, por exemplo, tá? Pelo crime de adultério. Ele está preso ali cumprindo, por exemplo, 10 anos de reclusão. Gente, tudo que eu falar aqui para você vai ser exemplo apenas para você entender melhor o que está descrito aqui nos artigos da lei, tá? Então, Joãozinho, ele foi preso ali a 10 anos de reclusão por adultério. Foi pego ali no ato do adultério e ele foi preso. Acontece que o adultério em 1981 deixou de ser crime. O que acontece? Cessando, em virtude dela, a execução dos efeitos. Joãozinho estava preso.
Como uma lei posterior diz que o adultério não é mais crime, todas as pessoas que estão presas por adultério vão ser liberadas, porque não existe mais crime que os mantenha preso. O crime que eles praticaram não é mais crime. Como não é mais crime, não tem mais motivo para eles estarem presos. Bacana? É isso que esse artigo está falando. O parágrafo único, ele está falando o quê? Que a lei posterior, de que de qualquer modo favorecer o agente, vai se aplicar aos fatos anteriores. O que isso significa? Joãozinho foi preso por roubo, tá? Aí ele foi condenado ali a 5 anos de prisão, por exemplo, por roubo. Aí sai uma lei posterior, tá? Que diz o quê? Que a pena do roubo é no máximo de 2 anos. Vai acontecer o quê? Joãozinho vai ser enquadrado nessa nova pena. Se ele já cumpriu os 2 anos, ele vai ser libertado. Se ele começou a cumprir agora, ele pode cumprir no máximo 2 anos. Legal? É isso que está dizendo aqui. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Existem leis que são temporárias, tá? Então, por exemplo, tá, um exemplo besta. Saiu uma lei federal que durante a pandemia não podia sair na rua, senão você era preso. Falando de um jeito aí bem assim, raso mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Aí Joãozinho vai lá e sai na rua, tá? Ele saiu na rua e ele está passível aí de ser preso. Só que aí ele saiu na rua, filmaram lá ele saindo na rua e ele não foi preso naquele momento. Bacana? Só que aí 3 meses depois pegaram o Joãozinho e essa lei já saiu da sua vigência. Tá? A lei ali foi uma lei de 2 meses só, a lei já havia aí perdido a sua vigência. Joãozinho vai ser condenado? Sim, gente, vai ser condenado. Por quê? Porque ele infringiu essa lei temporária na época que ela estava vigente. Como essa lei estava vigente e ele infringiu essa lei, mesmo que capturado depois, ele vai sim pagar por esse crime que ele cometeu. Bacana? Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Interessantíssimo isso aqui, tá? A teoria da atividade, tá? Temos aqui no nosso Código Penal o tempo do crime como a teoria da atividade e o lugar do crime como teoria da ubiquidade, tá? Tem até aquele mnemônico, famoso mnemônico luta, né? Que é lugar, ubiquidade e tempo, atividade, tá? Vamos lá, vamos falar do tempo e do lugar agora. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, então, da atividade. A ubiquidade fala que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Vamos lá, tempo da ação. Tempo do crime. Você ali atirou em uma pessoa. Você encontrou um desafeto seu ali na rua, você atirou nele. Legal? Essa pessoa foi encaminhada ao hospital e morreu 3 dias depois. Você foi condenado por homicídio. Veja bem, você atirou nela há 3 dias atrás. Só que ela morreu 3 dias para frente. Mas o Código Penal considera o tempo da sua ação, o dia que você atirou nela, tá? Como tempo do crime. O resultado do seu crime ocorreu 3 dias depois, que foi a morte, tá? Porque o crime de homicídio fala matar alguém. Então, para que o crime seja consumado, a pessoa tem que morrer. E essa pessoa morreu 3 dias depois, em decorrência de complicações aí dos ferimentos do tiro que você deferiu nela. Porém, você vai ser considerado esse crime os 3 dias antes, tá? Porque foi o dia que você fez a ação. Bacana, gente? Tranquilo? Vamos lá, é só para vocês entenderem mesmo. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Perfeito. Para os efeitos penais,
consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou também é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em repouso no território aqui brasileiro, no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou alto mar territorial brasileiro. Bacaninha, gente? Vamos lá, então, aqui da extraterritorialidade agora. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, tentou matar o presidente, gravem muito bem isso, tentou matar o presidente, mesmo que fora do Brasil, você fica sujeito aqui à nossa lei brasileira, legal? Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade com economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, tá? Então, por exemplo, um crime aí contra o patrimônio da Petrobras, tá? Vai ser um crime que vai ficar sujeito aqui à lei brasileira, embora seja cometido no estrangeiro. Legal? Crime contra a administração pública por quem está em seu serviço, ou crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Vamos lá, também os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, ou os crimes praticados por brasileiro, ou crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Legal, gente? Vamos continuando aqui. Da pena cumprida no estrangeiro. Lembrando, gente, não vou passar por todos os artigos aqui do começo não, tá? É mais um geralzão mesmo aí para vocês. Bacana? Mas com esse geralzão já dá para você responder aí no fim, mais de 90% das questões tranquilamente, tá? Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Legal? Então, você foi condenado no estrangeiro e no Brasil, tá? Pelo mesmo crime e cumpriu ali. Você foi condenado em ambos a 10 anos de prisão, cumpriu 5 no estrangeiro. Se você for extraditado aqui para o Brasil, você vai cumprir apenas mais 5, tá? A pena que você já cumpriu lá fora atenua a pena aqui no Brasil, se for pelo mesmo crime. Bacana? Eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado a reparar a reparação do dano, a restituição e outros efeitos civis, ou sujeitá-lo à medida de segurança, tá? Vamos lá, contagem do prazo. Cai muito em prova essa questão de contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, tá? Cai muito em prova isso aqui da contagem do prazo. Frações não computáveis da pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro, tá? Lembra, gente, o Código Penal é uma lei de 1940, isso aqui não foi, né, atualizado ainda, mas aqui leia-se frações de reais agora, tá? Porque na época que foi atualizada a lei aqui, a moeda vigente era o cruzeiro, tá? Mas agora aqui fala-se em reais, mas geralmente o que vai cair aqui na sua prova vai ser aqui essa parte aqui das frações de dia, tá? Então, só você saber que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. Bacana? Da legislação especial, as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial.
O que é uma lei especial? Por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei especial. O Estatuto da Pessoa Idosa é uma lei especial. Por quê? Porque não existem só crimes no Código Penal. Bacana? Quando a gente fala assim, todos os crimes do Brasil estão no Código Penal. Está errado, isso está incorreto. Existem crimes na Lei Maria da Penha, que acho que é só um crime que existe na Lei Maria da Penha, tá? Existem crimes no ECA, existem crimes no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, essas leis especiais também trazem crimes, tá? Não existem só crimes no Código Penal, existem crimes também nas leis especiais. Legal, gente? Vamos lá, então, continuar. Relação de causalidade. Vamos falar agora um pouquinho do crime em si, tá? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, obviamente, quem causou aí o crime. Considera-se causa a ação ou omissão, tá? Existem sim crimes omissivos, tá? Não só a ação, a omissão também. Inclusive, um dos crimes aí descritos no Código Penal é a omissão de socorro. Você omitir aí o socorro aí sem prejuízo aí à sua vida também é um crime, tá? Então, existe crime de ação e crimes de omissão, tá? Sem o qual o resultado não teria ocorrido. Vamos lá. Da superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre isso. Fala, pô, tá meio grego isso aqui para mim. Vou te dar um exemplo. Você encontrou um desafeto seu na rua e falou, hoje eu vou dar um susto aqui nesse cara, tá? Pegou ali a sua arma que você tem no seu bolso e deu 2 tiros no braço do cara. Bacana, tá? Você deu 2 tiros ali no braço do cara, chamou a ambulância veio, pegou ele e toca para o hospital. Falou, não tem risco de vida não, mas aqui as lesões são graves, né? Vamos levar ele para o hospital. Vem a ambulância, levou ele para o hospital, ocorre que, no meio do caminho, tá? A ambulância bateu numa árvore e essa pessoa morreu. Aí você fala, pô, então vou responder por homicídio? Não. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Quem produziu o resultado morte foi você? Não, o resultado morte ocorreu porque a ambulância bateu na árvore e a pessoa morreu. Fala, mas ela não estaria dentro da ambulância se eu não tivesse atirado nela. Gente, isso é independente. Os fatos anteriores, entretanto, a imputação é que os praticou. Então, você vai responder ali por lesão corporal, disparo de arma de fogo aí em local habitado, beleza, você vai responder por esses crimes. Agora, pelo crime homicídio, você não responde porque não foi você quem causou a morte. Quem causou a morte foi o acidente. Bacana? Vamos lá. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente desvia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência. Então, se você criou o risco, você é obrigado ali, você não pode fugir, tá? Se você criou o risco, você é obrigado ali a prestar o socorro. Se você omitir, você responde aí pelo crime de omissão. Bacana? Vamos lá, sobre crime consumado e crime tentado. Disse consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, vamos lá. O crime de furto. O que diz o crime de furto ali? Subtrair coisa alheia móvel. Então, você subtraiu coisa alheia móvel, você foi ali, roubou uma bicicleta, tá? Saiu pedalando ali, tem uma bicicleta ali presa ali no cadeado. Você abriu aquele cadeado e saiu pedalando a bicicleta, ninguém te pegou, esse crime está consumado, porque ali se reúnem todos os elementos da sua definição legal, tá? Você subtraiu
coisa alheia móvel. Bacana. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos lá. Você foi ali, abriu o cadeado e roubou a bicicleta. Aí você tá ali, começou a pedalar, chega o dono e dá um bufetão na sua orelha. Você cai da bicicleta e sai correndo. Você sai correndo e mesmo assim te prendem. E aí, esse furto está consumado ou foi tentado? Veja, esse crime não se consumou, você não conseguiu levar a bicicleta embora por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, digamos que você praticou ali uma tentativa de furto. Legal? A pena da tentativa, isso também é muito recorrente em prova, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, vamos lá. Pega um crime aqui no penal, tá? Deixa eu pegar um crime qualquer aqui, ó. Aqui, tá? Crime de assédio aqui, assédio sexual, tá? A pena é de detenção de 1 a 2 anos, tá? Essa aqui é a pena do crime consumado, tá? Em caso de tentativa, diminui ali de 1 a 2/3. Você é julgado na mesma pena ali, só que diminui-se de 1 a 2/3. Bacana, bacana? Continuando aqui. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Gente, desistência voluntária e arrependimento eficaz são coisas diferentes, tá? Vamos explicar um por um aqui. Desistência voluntária, vamos dar um exemplo, acho que o exemplo fica aí mais fácil de você entender. Você entra num supermercado, tá? E você ali você fala, pô, preciso de um desodorante, tô sem dinheiro. E o que eu faço agora? Eu vou roubar um desodorante. Aí você pega, põe o desodorante ali no seu bolso e tá saindo do mercado. Tá saindo do mercado. Aí, antes de sair do mercado, você pensa, fala, pô, tô fazendo merda aqui, né? Tô furtando um desodorante. Aí você vai, tira o desodorante do seu bolso, devolve ali na prateleira e sai do mercado. Veja bem, você desistiu voluntariamente do seu crime. Bacana? Desistindo assim do seu crime, você só responde pelos atos já praticados. Tá? No caso aí, provavelmente você não responderia por nada. Legal. Qual é a diferença da desistência voluntária e da tentativa? A desistência voluntária, você desistiu por vontade própria. A tentativa, você não consumou aquele crime por uma força exterior. Então, esse exemplo do mercado, você está saindo ali do mercado, você saiu do mercado com o desodorante, foi embora para casa, é furto consumado, crime de furto. Você, antes de sair do mercado, foi abordado ali pelo vigia do mercado, e ele falou, ó, você furtou um desodorante. Ele pega esse desodorante de você, você vai responder por furto tentado, não consumado, tá? Porque você não conseguiu consumar esse crime. Você não foi abordado pelo vigia, tá? Você simplesmente desistiu, se arrependeu e colocou lá o desodorante de volta no lugar, você não saiu do mercado, você aí ocorreu na desistência voluntária. Arrependimento eficaz, tá? Aqui você impede que o resultado se produza. Esse aqui é um arrependimento eficaz. Você impedir que o resultado se produza. Então vamos lá. O que diz o crime de homicídio? Diz que é homicídio matar alguém. Você vê um desafeto seu na rua, você pega a sua arma e você dá um tiro no peito dele. Pei! Quis matar o cara. Na hora que ele cai no chão, agonizando ali, você fala, puta, fiz merda. Meu Deus do céu, eu fiz merda das grandes. Você pega o seu carro, joga ele pra dentro, corre no pronto-socorro e fala, eu atirei nesse cara, salvem a vida dele, pelo amor de Deus. Bacana? O que acontece? Aconteceu ali, fizeram a cirurgia, salvaram a vida do cara. Você
se arrependeu de forma eficaz. Por quê? Você impediu o resultado do crime. Qual é o resultado do crime de homicídio? Matar alguém. O resultado, então, é a pessoa morrer. Mas, como você prestou socorro ali, você impediu que o resultado acontecesse, você impediu que a morte acontecesse. Então, você vai responder pelos atos já praticados, talvez uma lesão corporal de natureza grave e tal, mas essa é a ideia. Você impediu ali que o resultado se produzisse por vontade sua. Veja bem, se você atira no peito do cara, foge, vem uma ambulância e salva a vida do cara, você vai responder por tentativa de homicídio, porque não foi você que impediu que o resultado se produzisse. O resultado não se produziu por uma vontade alheia, tá? Por uma vontade externa à sua. Bacana? Espero que tenham entendido esta parte aí. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Isso quer dizer o quê? Homicídio não pode ter arrependimento posterior. Crime de roubo não pode ter arrependimento posterior, porque o roubo fala ali, né? Você se apropriar de uma coisa mediante violência ou grave ameaça. Bacana? Então, esse aí não pode ter arrependimento posterior. Mas um crime de furto, por exemplo, que é subtrair coisa alheia móvel, sim, pode acontecer arrependimento posterior. E quando esse arrependimento posterior ocorre? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. Gente, agente é quem pratica o crime, tá? A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Fala, cara, qual é esse prazo aí do recebimento da queixa? Gente, demora, tá? Dá tempo tranquilo aí de você restituir a coisa assim. Mas o arrependimento posterior, os crimes não podem ter aí violência ou grave ameaça à pessoa. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vamos lá, por partes, tá? Crime impossível. Por ineficácia absoluta do meio, tá? Você chega para matar uma pessoa, você compra uma arma ali, o cara fala para você, já tá carregada essa arma, é só chegar e atirar. Você chega lá no cara e, bum, atira nele. E aí, a arma é de bolha de sabão. Você foi enganado, você vai morrer e, bum, atira no cara, sai uma bolinha de sabão da arma. Gente, é ineficácia absoluta do meio. O meio qual você ia matar ele é uma arma. Só que aquela sua arma é uma arma de bolha de sabão, tá? Então, tem aí uma ineficácia absoluta do meio. Ou por impropriedade do objeto, tá? Vamos lá. Você chega, agora você tem uma arma de verdade. Você chega para matar o João lá, João está dormindo. Você fala, é agora, é trau. E vai, trau, trau, trau. 4 tiros na cabeça do João. Você foi ali preso, tá? Em flagrante ali por homicídio. Na hora de fazerem ali a autópsia de João, foi constatado o quê? Que João não estava dormindo. João já estava morto. João teve ali um ataque cardíaco 4 horas antes, morreu e você chegou e atirou numa pessoa morta. Ora, o crime de homicídio diz que é crime matar alguém. Como você vai matar alguém que já está morto? Não se mata a pessoa morta. Temos aí um exemplo de crime impossível. Bacana, gente? Vamos lá. Crime doloso e culposo. Tá, o crime ele é doloso, tá? Quando você quer praticar ele, e o crime é culposo quando você não quer praticar ele. Básico. Isso é o básico. Mas vamos lá. O que a nossa lei diz? O crime é doloso quando o agente, tá? Quando a pessoa que está cometendo o crime quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá? O crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Bacana, gente? Vamos lá. Da agravação pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde a agente que houver causado ao menos culpa.
culposamente. Erro sobre elemento do tipo. O erro sobre elemento constitui o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Deixa eu pensar no exemplo aqui desse aqui para vocês, para ficar mais fácil. Tá? Se a situação do fato que se tornaria a ação legítima. Acredito que esse aqui encaixa. Por exemplo, você foi ali caçar com um amigo seu, tá? Você pode atirar no meio da floresta, porque você não pode atirar em local habitado. Em local que não é habitado, você pode atirar, tá? Digamos que a caça é permitida, caça de urso, tá? Você foi caçar ali com o seu amigo ali, urso, tá? E aí, você tá à noite, tá escuro, você não tá vendo nada e você, de repente, ouve um barulho de urso, tá? Você ouve o barulho de urso e o urso vai vir. O urso vai te matar. Não tem o que fazer, o urso vai te matar. Você pega a sua arma, você carrega e pei! Dá um tiro, tá? Mas não era um urso. Era o seu amigo que estava tentando te trollar e você deu um tiro nele e você acabou matando seu amigo. Ora, se fosse um urso, tá? A ação seria legítima, tá? Porque no nosso caso aqui, não é crime você matar urso, tá? Então, se a ação de fato existisse, ela seria legítima, tá? Você realmente teria matado um urso, mas era seu amigo, tá? Era seu amigo e aconteceu. Então, vamos lá. Como o fato, se existisse, tornaria a ação legítima, estamos aqui com uma discriminante putativa, tá? Você vai ser isento de pena. Bacana? Erro determinado por terceiro responde pelo crime, o terceiro que determina o erro. Você tá com seu amigo ali na floresta, seu amigo quer matar a namorada dele, tá? Ele, você e ela, tá? E aí vocês também estão caçando o urso, e aí ela vai ali pra moita dar uma mijada, tá? E seu amigo fala assim, olha, Joãozinho, na moita ali tem um urso, atira que você mata. Você atira na moita e acabou de matar a namorada do seu amigo. Quem vai responder? Você? Não. Ele que determinou o seu erro. Você queria matar o urso, tá? Quem determinou o erro foi ele. Então quem responde pelo crime é ele. Bacana? Erro sobre a pessoa. Isso é interessante também. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não isenta de... Exemplo de erro contra a pessoa. Você ali quer matar sua namorada e ela saiu com 4 amigas dela. Sua namorada é loira e ela só tem amiga loira. Ela saiu ali com 4 amigas loiras, tá? O Código Penal, ele vê o ânimo do agente. O que seria o ânimo do agente? O Código Penal, ele vê a vontade do agente. Qual era a sua vontade quando você fez aquele ato? Minha vontade, nesse caso, era matar minha namorada. Ponto, tá? Então vamos lá, sua namorada saiu com 4 amigas, tá? Todas elas eram loiras, então são 5 mulheres loiras. Você quer de todo jeito matar essa mulher, você fala, eu vou matar essa mulher agora. Você pega uma arma, você vai até o bar que elas estão, você vê uma loira de costa e dá 5 tiros nas costas dela. Ocorre que essa loira não era sua namorada, era outra loira, era uma amiga da sua namorada. Veja bem, você errou a pessoa, tá? Você errou a pessoa. Só que você vai responder como se você tivesse tentado matar a sua namorada. Neste caso, você vai responder pelo crime de feminicídio, porque você tentou matar a sua companheira, tá? Então tem relação doméstica familiar envolvida aí. Mesmo que não seja a sua namorada, você ainda responde pelo crime de feminicídio, porque vai ser considerado, neste caso, ó, aí fala aqui,
Neste caso, as condições da qualidade da vítima serão as da pessoa contra quem você queria praticar o crime. Então, mesmo você matando outra pessoa, vai ser considerado como se você tivesse matado sua namorada, que era a sua intenção. Bacana, gente? Espero que tenham entendido essa parte aqui. Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento de lei é inexcusável. O que é algo inexcusável? Algo inexcusável é algo que você não pode dar desculpa. Então ninguém pode dar, eu cometi esse crime porque eu não sabia que era crime. Não, essa é uma desculpa que você não pode dar, tá? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta a pena, se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Vamos lá. Seu Zé mora lá no sertão, longe, não tem TV, não tem nem rádio onde ele mora, tá? Seu Zé precisa comer. Então ele vai e vai caçar. Fala, pô, tô com fome, eu preciso caçar aqui, tá? Ele vai e atira num animal em extinção. Ele vai lá, atirou, matou esse animal. Do nada, sai uma viatura do Ibama lá e fala, você tá preso! Você matou um animal em extinção. Gente, veja bem, ocorreu aqui um erro sobre a ilicitude do fato. Por quê? Porque o seu Zé ali, ele realmente não conhecia, ele não sabia que aquele, não tinha como ele saber que aquele animal estava em extinção. Diferente de você que mora aqui na cidade, que tem acesso à internet e tal, perfeito, o seu Zé não tinha esse acesso. Então ali ocorreu ali ele vai ser isento da pena porque realmente ali ocorreu um erro sobre a ilicitude do fato. Bacana? Coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestadamente legal. Muito cuidado com isso aqui, tá? A ordem, ela não pode ser ilegal. Se o seu superior hierárquico vira para você e fala assim, atira na cabeça daquele cara ali, gente, isso é uma ordem manifestadamente legal. Vou dar um exemplo aqui de uma ordem que não é manifestadamente legal, tá? Só é punível o ator da coação. Vamos lá, coação irresistível. O cara sequestrou o seu filho, tá? E ele fala o quê? Ele te liga e fala assim, ó, seguinte, tá? Eu tô com seu filho aqui, fala com ele, tá? Se você não matar o cara que tá do seu lado, agora eu mato o seu filho. Gente, isso é uma coação irresistível, tá? Não tem como você falar, não, não vou matar aqui. Não, se você não matar, ele vai matar seu filho, tá? Você não tem outra escolha a não ser matar o cara que tá do seu lado. Quem vai responder pelo crime vai ser o cara que mandou você matar o cara que tá do seu lado. Isso é uma coação irresistível, tá? Não tem como você resistir a isso, você não tem outra saída. Ordem, obediência hierárquica. Vamos lá. O seu superior hierárquico, ele tem um desafeto, tá? Ele tem um desafeto, ele vê aquele desafeto na rua. Ele fala assim, ó, aquele ali é investigado por tráfico de droga. Vamos fazer uma condução coercitiva. O que é uma condução coercitiva? Vamos levar ele para a delegacia sem a vontade dele. Isso é uma condução coercitiva. Veja bem, gente, condução coercitiva é legal, tá? Tem caso aí que a condução coercitiva é sim legal, tá? De acordo com o poder de polícia aí. Se o cara realmente for procurado aí pela polícia, sim, você vai fazer uma condução coercitiva aí. Se o cara tiver mandado aí de prisão em aberto e tal, você vai sim fazer essa condução coercitiva. Como foi um superior hierárquico seu que falou, você acredita que aquilo seja verdade. Aí chega lá na delegacia, tá? Chega lá na delegacia, a autoridade judiciária fala, não tem nenhum mandato de prisão sobre ele, vocês fizeram aí uma condução coercitiva ilegal. Aí você fala, não. Eu obedeci uma ordem que me parecia ser uma ordem legal. Então, quem vai responder por esse crime é o seu superior hierárquico, no caso aqui, o autor da ordem. Bacana? Então, só é punível o autor da coação, no caso do cara que te ligou com seu filho, e aqui, no caso aqui do seu superior hierárquico, ele vai ser punido também. Então, é punido aí o autor da coação e o autor da ordem. Bacana? Excludentes de ilicitude.
Não há crime quando o agente pratica o Estado em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, tá? Vai falar um pouquinho de cada uma aqui embaixo, por isso que eu não vou falar delas agora, tá? Mas não há crime. Leve isso para sua prova. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Bacana? O excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Obviamente, vou dar um exemplo de excesso aqui. Legítima defesa. O cara vai... Ali você tem uma troca de tiro com o meliante. Você tem uma troca de tiro e você atingiu ele. No momento que você atingiu ele, você está numa troca de tiro, você agiu em legítima defesa. Perfeito? Perfeito. Você atirou nele, ele caiu no chão, caiu a arma dele longe dele, nem tinha mais como, ao invés de você ir lá e render ele, você vai e descarrega o pente no cara. Gente, isso é um excesso e você vai responder por esse excesso, tá? O cara já não tem mais legítima defesa aí, tá? O cara já caiu no chão, já tá rendido, você vai lá e finaliza o cara? Não, aí temos um caso de excesso punível. Bacana? Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, tá? Então, se você tem o dever legal de enfrentar o perigo, você não pode alegar estado de necessidade. Por exemplo, tem alguém se afogando, tá? E você é salva-vidas, tá? Você é salva-vidas, você vai lá, pula, tá? E tenta salvar a pessoa. Se você se afogar junto, tá? Não tem o que fazer. Você tem o dever legal de enfrentar o perigo. Legal? Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. O cara fala, pô, se eu pulasse ali, com certeza eu iria morrer. Tá, então ali a sua pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Legal? Gente, estado de necessidade, acho que o exemplo mais famoso ali é aquela questão de você estar se afogando ali com uma pessoa, vocês dois estão segurando ali numa madeirinha ali, tá? E você pratica ali o quê? Você sabe que se vocês dois segurarem na madeira, os dois vão se afogar. Você vai e empurra o cara se afoga e você consegue se salvar. Se você não fizesse aquilo, ele e você ia morrer. Então, a sua vida ali estava em risco. Você estava ali num perigo ali atual ou eminente, tá? Logo, o que você fez ali, você não vai ser punido, tá? É uma excludente da ilicitude. O ato foi ilícito? Foi, mas ele vai ser excluído ali pela questão do estado de necessidade. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. Note, você repeliu uma injusta agressão. Agora, isso aqui é importante. Usando moderadamente os meios necessários. Note, se tem um cara vindo para cima de você para brigar com você no soco e você vai lá e dá 20 tiros no cara, isso não é legítima defesa, gente. Tá? Isso não é legítima defesa. O cara tá vindo armado, você atirou nele, bacana, legítima defesa, tá? Usando moderadamente dos meios, você repele injusta agressão, tá? Também considera-se legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco ou agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Então ali, o cara sequestrou alguém, vai um sniper em cima do prédio ali e dá um tiro na cabeça do sequestrador, ele tá ali agindo também em legítima defesa de outrem, tá bom? Vamos lá, falar sobre os inimputáveis, tá? Quem são inimputáveis? São as pessoas que não podem ser imputadas, tá? É isento de pena o agente que,
por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A famosa pessoa louca, né? O doido ali, ele não sabe o que está fazendo. Pô, esse cara é doido, não sabe o que está fazendo, tá? Se for provado que esse cara realmente é doido, ele é isento de pena, tá? Redução da pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bacana? Também são inimputáveis os menores de 18 anos, tá? Ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Qual é essa legislação especial? Nesse caso aqui de menores de 18, é o nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, os menores de 18 anos são inimputáveis, tá? São inimputáveis os menores de 18 anos. Menor de 18 anos não pratica crime, tá? Menor de 18 anos pratica infração penal. Menor de 18 anos não pratica crime. Eles são inimputáveis, tá? Você nunca vai falar, pô, o menor praticou crime. Não, ele é um menor infrator. Ele não vai ser um menor criminoso, tá? Os crimes são divididos, né? A infração penal, na verdade, tá? Que vai ser a mãe ali, ela é dividida em crimes e contravenções penais, tá? Ah, fala, pô, o menor cometeu um crime? Sim, ele cometeu, tá? Mas de acordo com o ECA aí, não pode falar que o menor cometeu um crime. Ele cometeu uma infração penal. Legal? A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Tá, fiz por emoção minha, eu estava apaixonado e fiz. Não, isso não exclui a imputabilidade penal, tá? A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, tá? Então não exclui. Ah, eu pratiquei o crime porque eu estava bêbado. O problema é seu, meu amigo. Você vai responder da mesma forma, tá? Isso não exclui o seu crime, tá? Do concurso de pessoas. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Então, digamos que você vai ali roubar um banco, tá? O cara que foi ali no guichê assaltar, ele vai ter uma pena. O cara que estava só dirigindo o carro, ele vai ter outra pena, mas ele vai responder, tá? Ele vai responder aí na medida da sua culpabilidade. Bacana? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Exemplo, você está dirigindo ali, fala assim, não, nós vamos furtar uma casa, tá? Aí você não sabe que seu parceiro está armado, tá? Aí na hora do furto a esta casa, a dona da casa chega e seu parceiro vai e mata a dona dessa casa. Note, você quis participar apenas do furto. Você não quis participar ali do latrocínio que aconteceu neste caso, né? Como você quis participar apenas do furto, vai ser-lhe aplicada a pena do furto, tá? Mas a pena pode ser aumentada até a metade, tá? De ter sido previsível o resultado mais grave. Aí você sabia que poderia acontecer, aí sua pena pode ser aumentada. Bacana? Vamos lá, da espécie da pena. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e peninhas de multa, tá? Essas são as penas previstas no nosso Código Penal, tá? Reclusão e detenção são as penas que você mais vai ver aqui, que são as penas privativas de liberdade, tá? Vocês vão ver muito aqui reclusão e detenção, tá? A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado, tá? Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado,
tá? As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, sendo o mérito do condenado observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferências a regime mais rigoroso. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em semiaberto. O condenado não residente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância nos critérios previstos no artigo 59 deste Código. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Outro artigo importante aqui, ó. O trabalho do preso. O trabalho do preso será sempre remunerado. Já vi questões aí falando que o trabalho do preso não é remunerado. Sim, gente, o preso recebe sim pelo seu trabalho, tá? Não existe trabalho escravo, não, tá? O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios ainda da Previdência Social, tá? Das penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos ou limitação de fim de semana. Oxe, limitação de fim de semana tem 2 vezes aqui. É verdade, limitação de fim de semana aqui e limitação de fim de semana aqui. Maravilhoso, tá? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena privada de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Bacana? Sobrevindo a condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Bacana, bacana, bacana. Vou pular aqui a pena de multa, tá? Aqui, ó, da aplicação da pena, e a gente vai encerrar a nossa aula aqui após falar da aplicação da pena aqui, até nosso artigo 66. Bacana? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial da pena privativa de liberdade, substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena se cabível, tá? Aqui, das circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Gente, crime, ele pode ser qualificado ou ele pode ter uma causa de aumento de pena. Quando o crime é qualificado, tem-se uma nova pena. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu achar aqui o 121, Código Penal. Vamos lá. 121. Aqui. Homicídio simples. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Bacana? Então, a pena do homicídio, a pena simples dela, do homicídio simples, é reclusão de 6 a 20 anos. Agora vamos pegar aqui uma qualificadora. Ó, se o homicídio é mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, tá? Que homicídio por motivo torpe. Essa pena vai ser de reclusão de 12 a 30. Nota que saiu do homicídio simples de 6 a 20 e passou para um homicídio qualificado de 12 a 30. Notem como aumentou a pena, tá? Isso é uma qualificadora do homicídio
como ele vai ser condenado por homicídio qualificado e a sua pena vai ser a pena de um homicídio qualificado, tá? Agora, se aqui, ó, a pena aumenta de 1/3 até metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, tá? Então aqui tem um homicídio qualificado ainda com causa de aumento de pena. Essa pena ainda vai ser aí mais aumentada. Ou pode ser aqui um homicídio simples com causa de aumento de pena. Aí essa pena vai ser aumentada aqui, nessa reclusão de 6 a 20. Caso for um homicídio qualificado, tá? Vai ser aumentada aqui dessa pena de reclusão de 12 a 30 aninhos. Bacana? Só para vocês entenderem aí o que é um crime qualificado, tá? Vamos voltar aqui no nosso artigo que nós estávamos, aqui no 61, tá? Então, é agravantes aí, quando não constituem ou qualificam o crime, tá? Então, é uma causa agravante desde que não qualifiquem o crime. Se qualificarem o crime, vai ser uma nova pena, tá? Então, a reincidência é uma das causas agravantes, tá? Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tá? Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que podia resultar em perigo comum. Você fala, pô, mas a maioria desses casos aqui são qualificadoras de crime. Sim, mas caso tenha algum crime que isso não for a qualificadora, tá? Vai ser uma circunstância aqui agravante, tá? Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalência de relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, com abuso de poder ou violação de dever inerentes ao cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido ou em estado de embriaguez preordenada, tá? Aqui, os atenuantes, tá? São circunstâncias atenuantes. O agente ser menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Então, você cometeu um crime, você era menor de 21, a sua pena vai ser atenuada. Ou, se você cometeu um crime com 60 anos, mas foi sentenciado com mais de 70, a sua pena também vai ser atenuada, tá? O desconhecimento da lei também atenua a pena. Ou ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, tá? Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Cometido o crime sobre coação a que podia resistir, tá? Não é exemplo da coação irresistível, tá? Coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima, tá? Essa violenta emoção tem que ser logo após a injusta provocação, tá? Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou, tá? A pena poderá ainda ser atenuada em razão da circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Gente, da parte aí do penal, da parte especial, vai sim até o 120, tá? Vai até o artigo 120 aqui, e depois do 120 começa o 121, começa aí os crimes, tá? Mas da parte geral, é isso o que eu queria passar para vocês, tá? Vamos fazer o que agora? Responder questões, tá? Vou colocar questões aqui para a gente poder responder, para mostrar para vocês como que cai isso em prova. Então, gente, eu vou trazer questões aqui para vocês, tá? Para mostrar para vocês o quê? Que conhecendo a letra de lei, vocês respondem qualquer questão que seja. Qualquer questão que cair na sua prova, você responde. Então, tem questão aqui de letra de lei, tá? E tem questão aqui que vão ser historinhas, mas mesmo sendo historinhas, vocês conseguem resolver
só conhecendo a letra de lei. Bacana? Vamos aqui começar com as questões aqui que são letra de lei, que são as mais padrões aí para provas de nível médio, tá? Começar aqui com as questões da INEPAM, tá? No tocante aqui ao crime e suas disposições pelo Código Penal, é incorreto afirmar. Note, ele quer aqui a incorreta, tá? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Perfeito. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aqui tá perfeito, não é o nosso gabarito, tá? Disse o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Perfeito, também está correto. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 2/3 à metade. Aqui está o erro, tá? Não é de 2/3 à metade, tá? Vamos voltar lá. Da tentativa do crime. Vamos lá, tentativa do crime, aqui. Aqui, ó. A tentativa do crime, tá? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, tá? Eles mudaram aqui para 2/3 à metade, tá? Esta é a alternativa incorreta, a alternativa C. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir a execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados, tá? É o caso ali da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Essa aqui é a definição, está perfeita. E não se pune a tentativa quando, por ineficiência absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. A definição aqui de crime impossível. Bacana? Então, a alternativa C aqui está correta. INEPAM ainda. Quanto aos princípios do direito penal expressos no Código Penal brasileiro, é correto afirmar: não há crime sem lei anterior que o defina, mas há pena sem cominação legal? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, não se aplica aos fatos anteriores decididos por sentença condenatória transitada em julgado? Sim, a pena se aplica, tá? A pena retroage para beneficiar o réu. A pena não retroage nunca, salvo para beneficiar o réu, tá? Considera-se praticado o crime exclusivamente no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte. Aqui tá perfeito, tá? Aqui a teoria da atividade, tá? É a teoria da atividade. O dia do começo não se inclui no computo do prazo, contando-se os dias, os meses e os anos do calendário. Não, opa, aqui tá errado, perdão. Tá? Aqui tá falando do lugar do crime. Eu errei, perdão. Considera-se praticado o crime exclusivamente? Não, esse exclusivamente tá errado. Tá? Errei aqui. É 1 hora de aula, faz tempo já. Tá? A E tá certo. A hora que eu li a E aqui, eu falei, opa, a C não pode estar certa, porque a E sim. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? A E está perfeita. Esse exclusivamente aqui está errado, tá? Próxima questão. No tocante às penas privativas de liberdade, suas disposições pelo Código Penal, é incorreto afirmar. Ele quer aqui a alternativa incorreta. Muito cuidado com isso. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Isso está correto. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Está correto. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão do regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou, ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, também está correto. O trabalho do preso não será remunerado, aqui está incorreto, tá? Sim, falamos sobre isso, o trabalho do preso será sim remunerado, tá? Será remunerado sim. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Perfeito. Bacana? Agora, banca FUNCAB, tá? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores, salvo os decididos por sentença judicial, por sentença condenatória transitada em julgado. Não, inclusive estas, tá? Esse salvo aqui tá errado. Tá? Isso aqui está errado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Gente, isso aqui é campeão de prova, tá? Tá correto aqui. Alternativa B. C. Nas excludentes de ilicitude, o agente não responde pelo excesso? Falamos sobre isso. Sim, ele responde pelo excesso, tá?
Considera-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente de meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Isso não é estado de necessidade, tá? Isso aqui é legítima defesa. Esse é o erro, tá? Isso não é estado de necessidade. No concurso de agentes, ainda que algum dos concorrentes queira participar apenas do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena do delito mais grave. Não, a gente falou sobre isso, tá? Vai ser aplicada, sim, a pena do delito menos grave. Bacana? Então, aqui ficamos aqui com a nossa alternativa B. Gente, isso aqui tudo só conhecendo a letra de lei, tá? Só conhecendo a letra de lei. Banca IMA agora. No que diz respeito à aplicação da lei penal, no título 1 do Código Penal, assinale a alternativa de novo, a incorreta. Ele quer incorreta, tá? Incorreta. Não há crime sem lei anterior que o defina. Perfeito? Não há pena sem prévia combinação legal. Perfeito. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Perfeito. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Perfeito. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá vendo? Campeão de prova esse. Tá correto, ele quer a incorreta. Computam seus prazos excluído o dia do começo, aí que já, né? Pelo amor de Deus, já errou. Tá? Incluído do vencimento. Não. Já está totalmente errado essa aí. Agora vão vir duas questões que são historinhas. Aqui, ó, Banca FGV. Questão de historinha para mostrar para vocês que conhecendo a letra de lei, vocês conseguem também resolver questões que são historinhas, tá? Vamos lá. A história diz o seguinte: Caio, presidente da República Federativa do Brasil, enquanto cumpria agenda oficial em Nova York, nos Estados Unidos da América, é vítima de um crime contra a vida, perpetrado contra Tício. Então, vamos lá. O que a história diz? Caio, ele é o presidente da República do Brasil, e ele está em Nova York, nos Estados Unidos. E Tício, aí, comete um crime contra a vida de Caio, tá? Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que o crime praticado por Tício, cometido no estrangeiro, o que vai acontecer? Não está sujeito à lei brasileira, que só tem aplicabilidade às condutas perpetradas no Estado estrangeiro que caracterizam um crime contra a fé pública da União. Está errado. Não está sujeito à lei brasileira, que só tem aplicabilidade às condutas perpetradas no território pátrio, território brasileiro. Está errado. Está sujeito à lei brasileira, sendo uma manifestação de extraterritorialidade incondicionada. Aqui está certo. Tá? Aqui está certo. Está sujeito à lei brasileira desde que haja requisição do ministro da Justiça? Não, gente. Tá? Não precisa de requisição de ninguém. Por isso, é uma extraterritorialidade incondicionada, porque não está condicionado aí a requisição de ninguém. Tá? Está sujeito à lei brasileira desde que Tício entre no território nacional? Não, é incondicionada. Não tem essa condição de ele entrar no território nacional e não tem a condição aqui de entrar no ministro da Justiça. Tá? Então, sim, o que fala aqui o Código Penal? Aqui da extraterritorialidade. Tá? Ele vai falar o quê? Ficam sujeitos à lei brasileira os crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Foi exatamente o que falou aqui, gente, tá? Ele tentou cometer um crime contra a vida do presidente da República, então ele está sujeito à lei brasileira, viu? Conhecendo a letra de lei, você acabou de responder uma questão de historinha, tá? Outra questão de historinha aqui para a gente poder finalizar nossa aula. Petrônio foi condenado definitivamente, tá? Então ele já está ali com a sua sentença definitiva, apenas de 4 anos de reclusão e 10 dias de multa, em razão da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, houve a edição da Lei XYZ, que deixou de considerar o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena de delito de roubo. Ponto. Nesse cenário, é correto afirmar. Gente, a única coisa aqui, você tem que saber um pouquinho de interpretação de texto. Não tem o que fazer, você tem que saber a lei seca, mas tem que saber interpretar o texto. Petrônio, ele foi condenado ali a 4 anos, tá? Pela prática do crime de roubo, pelo emprego de arma de fogo. Aí saiu uma lei posterior que fez o quê? Que falou que deixou de considerar esse aumento aí
da prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Então, essa circunstância aí do aumento de pena não existe mais. Lembra que eu falei para vocês que sempre que sai uma lei mais benéfica, ela vai beneficiar o réu, mesmo que ele esteja preso? Então, vamos lá. Tá falando o quê? Se a lei vai retroagir, o que significa a lei retroagir? A lei vai voltar para trás. Lembre-se sempre, a lei nunca retroage, salvo para beneficiar o réu. Tá? Então, não retroage, tá errado. Não retroage, tá errado. Não retroage, tá errado. Então, ficamos só com a B e com a D. Vamos lá. Retroagirá, a B fala, desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento da pena? Não. Retroagirá considerando que a nova lei é benéfica ao acusado. É letra D. O que fala a 2 aqui? Tá? A 2 fala que, ó, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se sim aos fatos anteriores. Quer dizer, ela vai retroagir, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Isso aqui é o erro da B, tá? Fala o quê? Que vai retroagir, só que antes do cumprimento da pena. Não, gente, ele já está cumprindo a pena e sim, a lei vai retroagir. Bacana? Então, gente, é só para mostrar para vocês o quê? Que conhecendo a letra de lei, você vai conseguir resolver tanto questões que são historinhas, que como a FGV geralmente traz aí, questões de historinhas, como questões aí de... questões normais, questões aí de letra de lei. É importantíssimo para a prova de nível médio você conhecer a letra de lei, tá? Então, gente, essa foi a aula, tá? Se gostou aí, deixa seu like, deixa nos comentários. É uma aula um pouquinho mais longa, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, tá? Mas foi muito legal aqui estar com vocês aqui para poder falar um pouquinho sobre o Código Penal. É uma matéria que eu gosto muito, tá? Uma matéria que me agrada falar. Então, foi muito legal ter esse tempo aqui com vocês. Caso essa aula tenha te ajudado, deixe seu like aí, escreve seu comentário aí, que isso aqui é o que importa pra gente. O que importa pra gente é que, através dessa aula, que você consiga acertar as questões da sua prova. Bacana? Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!